Cultura informa. Opinião. É aquele momento do Segundou. Chegando o professor e também comentarista político, Rafiê Delon. Bem-vindo, Rafiê. Já quero saber, foi pro São João, me conta o que achou. Boa tarde, meu amigo André, Tony, ouvinte da Rádio Cultura. Que bom começar mais uma vez a semana com vocês, né? Coisa boa. Boa tarde, Rafiê. Dei um giro no Alto do Moura, fiquei impressionado com a aceitação no que diz respeito à saudade das pessoas, né? O sentimento, Tony, é de 2 anos sem poder sequer bater um bombo, né? Bater e tocar um triângulo. E a gente viu realmente que as pessoas abraçaram com força, né? E que bom que isso se transforma em constante nos 3 finais de semana que vem. Isso. E foi o Santana, no México Cantador. Eu já fiquei sabendo que ele começou com o Caruaru do passado. Ele fez... E parece que ele deu o primeiro acorde e o pessoal cantou a música inteira. Eu não consegui chegar no show porque muita gente, né? O acesso estava bem complicado. E a gente sente também muita falta de estrutura, sabe, Tony? No que diz respeito à questão da logística. A gente sente falta do trânsito fluindo, de um direcionamento melhor em relação à organização dos veículos. É uma coisa muito solta, sabe? Mas tem muita água para rolar ainda. A gente sabe que foi um final de semana difícil no que diz respeito à questão logística de condução da abertura de São João. Mas eu acredito que o principal é que nada tira o brilho principal da festa, de sermos, né, o maior e melhor São João do mundo, que é Caruaru. Isso aí é indiscutível. E, obviamente, no final do evento, lá para o dia 30 depois, a gente faz uma análise geral. Mas o primeiro final de semana, no aspecto estrutural, a gente sabe que foi bem delicado, Tony. Perfeito. Agora vamos para os comentários políticos, né? Os destaques políticos dessa semana. E hoje final tem de muita semana? coisa, André e Tony. Eu vou começar pela questão local, tá? Pela questão municipal. Eu queria falar para você que está no primeiro distrito, segundo, terceiro ou quarto de Caruaru. A situação das estradas é delicadíssima, viu, Tony? Eu tive a oportunidade de, no último sábado, estar no quarto distrito, de modo mais específico, lá em Lajeado do Cedro, a festa de Pentecostes da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Parabenizar o padre Kennedy, que deu um show lá. Mas o acesso para você chegar em Lajeado do Cedro pode colocar aí 50 minutos de relógio, viu? Porque a situação não é apenas da mecânica do veículo, viu, André? É a questão mesmo da insegurança que relata o caminho, da dificuldade e do quanto se pode ficar vulnerável a situações da violência, viu? Você pega ali uma situação desde a entrada do bairro, tá? Do Mandacaru, Baruá, Caraúna, e você vai direto ali, né? Além do Mandacaru, Caruá e Baraúna, você pega ali também a situação do início do Sítio Capim, né? Uma situação delicada. O carro vai em cerca de 7 por hora, 9 por hora, no máximo 10 por hora, porque senão fica no meio do caminho. E a gente sabe que isso acarreta situações delicadas, tá? Um dos ônibus, infelizmente, ficou pelo meio do caminho. Quem vai de carro, infelizmente, parece uma canoa, virando para um lado e virando para o outro. Quem vai de moto, nem se fala também que tem suas dificuldades. Quem vai a pé, que tem gente também que vai a pé, também tem dificuldade enorme. Então, a gente sabe, Tony e André, que é um período chuvoso, a gente sabe que é um período que estamos aí bem próximo da questão do inverno, mas é necessário o mínimo de uma manutenção, né? Eu estou falando de uma estrada que é uma das principais das estradas rurais do nosso município, tá? E você vai para a localidade do terceiro distrito, ali pegando Malhada de Pedra, Serra Velha, a situação é trágica também. E de modo pior ainda porque tem a situação lá em Malhada do desvio, né? Que você tem a ponte que ficaram de fazer até então só enrolação, só enganação, prazo zero. E a gente sabe que está perto da eleição, né? Todo mundo vai querer aparecer e querer dizer que é o pai da criança que vai resolver a situação. Ô, Rafi, falando um pouco sobre essa questão das estradas, não sei se procede, mas eu sempre faço compras ali na Feira da Boa Vista. E um dos produtores, aliás, 3 pessoas de barraca, disseram que eles estavam tendo dificuldade de trazer produtos da zona rural por causa das estradas. E aí, por exemplo, banana essa semana estava mais cara e essa foi a justificativa deles. Perfeito, Tony, perfeito. É um efeito cascata, é um efeito dominó. Vamos colocar na caneta, a conta é muito simples. Se você pega aí um veículo que vai transportar um número X de bananas no valor Y, você sabe, obviamente, que a dificuldade da estrada, que obviamente um pneu furado, uma manutenção,
uma situação de empenar o veículo. Obviamente vai ter os custos da logística, tá? E muitas vezes Isso você é diminui o discutível peso, né? Traz menos para não quebrar o veículo. também. Então veja como tudo influencia. Então se você traz menos, qual é a tendência? Que o preço aumente, né? Levando em conta que você tem a situação da demanda e da oferta. É assim que funciona na economia a nível mundial. Por que em Caruaru, no Brasil, em Pernambuco, seria diferente? Então tudo envolve a questão das estradas. A comida para chegar na nossa mesa, Tony, ela tem que passar por um processo. É um processo, obviamente, desde o local que sai até a chegada, seja um mercado, a uma feira livre, a uma feira privada, enfim. Mas tem que chegar lá. E também o empresário, se podemos chamar, vai ter que voltar também o comerciante. Então tudo é custo, né? Tudo, obviamente, é despesa. Tudo é, financeiramente falando, uma questão de investimento. Então a situação é deplorável, tá? Você levar cerca de 1 hora para você fazer um trajeto que em tempos normais você leva 15 minutos, Tony, obviamente não é cabível. Então a gente pede à Secretaria de Obras do Poder Executivo Municipal, junto também à Secretaria de Desenvolvimento Rural, que faça pelo menos um paliativo nesse período de inverno, né? A gente sabe que, por exemplo, a estrada Lajeado do Cedro, Tony, foi uma das poucas que foram prometidas e, infelizmente, não foram entregues no que diz respeito à questão do seu asfalto, tá? Outras estradas, como a do Murici, a da Peladas, a do Joá, né? Foram executadas não por essa gestão, né? Mas pela gestão que passou. Mas ficou lá a turma do 4º Distrito, que você pega ali o Chicuru, você pega o Sítio Firmeza, Capim, Maria Clara, você pega ali também o Fundão, Cacimbinha, Lajeado Preto, né? Você pega toda uma área ali estratégica e que infelizmente está realmente abandonada. Eu escutei também lá, Tony André, de mães, pais e responsáveis de alunos, a situação delicada também em relação aos alunos da Serra de São Bento. A Serra de São Bento é distrito rural de Caruaru, fica lá no final, depois de Lajeado do Cedro, e a gente viu a dificuldade, né? Cerca de 20 famílias que têm suas crianças que estudam na escola Francisca Maria da Conceição, que fica em Lajeado do Cedro, e que até então existia um ônibus escolar, né? Aqueles amarelinhos da Secretaria de Educação do município, que iam buscar os alunos lá na Serra de São Bento e traziam para Lajeado do Cedro para a escola Francisca Maria da Conceição. E faz mais de 2 meses que a prefeitura enrola, dizendo que o motorista ficou doente, depois disse que não ficou doente mais, que fez uma troca, depois disse que semana que vem começa. E nessa brincadeirinha já são mais de 2 meses que as mães, os pais, os responsáveis e principalmente os alunos e as alunas sofrem com esse descaso, né, com essa falta de atenção da Secretaria de Educação da Prefeitura de Caruaru com a comunidade da Serra de São Bento, com a comunidade Lajeado do Cedro, e fica, obviamente, aqui nosso pedido, né, levando em conta a alta audiência da Rádio Cultura para que se solucione a situação. A gente não pode olhar apenas a zona rural no período eleitoral, né, como as gestões que passaram pelo Palaché Menegem fazem, né, achando que engana a população, faltando 40 dias para a eleição. Mas esse povo merece carinho, merece atenção, merece cuidado, merece, sem dúvida alguma, o mínimo do fornecimento básico daquilo que o poder público precisa oferecer à população. Então fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido em relação não só à situação das estradas rurais de Caruaru. Então imagine, se as urbanas estão da forma que está, imagine as rurais, Tony. E quando você vai para os rincões da cidade, né, para os lugares mais distantes do nosso município, a situação se potencializa de uma forma vergonhosa. É triste e deplorável, tá? Falando agora do contexto estadual, Tony e André, a gente tem uma movimentação interna no final de semana que deu para a gente ter uma noção de como vai ser o fechamento da chapa da pré-candidata do Solidariedade, deputada federal Marília Reis, em relação à sua composição de vice-governador. A gente tinha observado o Sebastião Oliveira, que é o presidente do Avante aqui em Pernambuco, fazendo movimentações em relação à possível saída da Frente Popular, e agora nós tivemos ele anunciando seu irmão, Valdemar Oliveira, como seu pré-candidato a deputado federal aqui em Pernambuco, ou seja, deixando em aberto a sua vaga, que até então existia como deputado federal, que é mandatário, passando o bastão para o seu irmão, e nós, enquanto curiosos da cena política de Pernambuco, o que observamos, André? Que é o passaporte, que é a senha carimbada para nos próximos dias
o Sebastião Oliveira está sendo aí indicado para ser o pré-candidato a vice-governador na chapa de Marília. Então, é um indicativo interessante porque você coloca até então a primeira chapa do governo do estado de Pernambuco que está praticamente fechada, levando em conta que as chapas do PSB, né, liderada em Pernambuco pelo Danilo Cabral, não tem ainda uma definição de quem vai ser seu vice, né? Já tem o senador, que é a deputada estadual Tereza Leitão. A gente observa também a ex-prefeita de Caruaru, Raquel, que também não definiu ainda quem será o seu candidato a vice ou ao seu candidato ao Senado também, que existem indicativos, mas não nada concreto. O Miguel Coelho também ainda não teve uma concretização de quem será seus nomes para vice-governador ou Senado. E o Anderson Ferreira tem aí o nome do Gilson Machado Neto como nome confirmado para o Senado, mas também não tem o seu nome para vice-governador ou vice-governadora chancelada. Então, tudo caminha aí para termos o primeiro fechamento de chapa em relação ao governo do estado de Pernambuco, com o Avante fazendo a composição do nome para vice na chapa do Solidariedade. E para finalizar esse comentário inicial, eu pego também um tema federal, né, levando em conta, começamos pelo município, agora falamos um pouco rapidamente sobre a política estadual, e a gente finaliza também falando sobre política pública de modo federal, onde o Ministério da Saúde anunciou hoje, Tony e André, que a perspectiva é que se exista uma prevenção vacinal anual dos idosos e profissionais da saúde contra a Covid. Ou seja, a gente sabe que a gente não se livrou do vírus, nós estamos apenas se protegendo dele, tá? Então, o Ministério da Saúde foi muito claro hoje em nota, né, dizendo que idosos, profissionais de saúde, pessoas com comorbidades, né, devem fazer parte também dessa campanha de vacinação que já está sendo planejada contra a Covid, visando o ano de 2023. Obviamente, o cuidado ele tem que ser ostensivo, ele não pode ser colocado debaixo da gaveta, Tony e André, e, consequentemente, tem muito chão ainda para a gente falar sobre isso e da nossa precaução e, obviamente, de nós nos cuidarmos, não só de nós de modo individual, mas também de modo plural, levando em conta que é uma responsabilidade coletiva. Então, por hoje, o nosso comentário é esse. Rafi, o Elias Serafim, ele está primeiro dizendo que é para mandar um abraço para você. Ele disse que esteve aqui no final de semana em Caruaru, mas não conseguiu vê-lo. Então, ele está dizendo também que não perde o comentário na cultura, mas ele fez uma colocação e ele quer saber sua opinião. Ele disse que veio para o São João e que foi o São João de Remendos. Disse que levou a namorada, que é de fora, para conhecer o São João de Caruaru. Ela já conhecia o de Campina Grande. Ela saiu de lá soletrando piadas e comparações. Soltando, na verdade, piadas e comparações. Tá feio e negociável. Estação tá parecendo uma cidade fantasma e não adianta dizer que semana que vem tá pronto, porque o turista de longe não volta mais de um final de semana do São João para o outro. Aí também os questionamentos estão muito ligados à retirada do pau das quadrilhas, que agora fica dentro do pátio. Então, muita gente dizendo, ali era o São João Família, agora precisa ir para o pátio de eventos que as famílias não querem, até porque tem um constrangimento de ter que ser revistado, tem um medo porque lá tem um consumo de bebida alcoólica maior e, de certa forma, também mexe com a economia da estação, que quem estava ali na quadrilha ia comprar uma água, ia comprar um doce, como é o nome daquilo? Capuchê, aí eu chamo de capuchê, algodão doce. Isso. Né, para as crianças. Aí ele está querendo saber o que é que você achou dessas mudanças, né? Primeiro do pau das quadrilhas lá para baixo e dessa questão também dos remendos. Você percebeu isso? Pois é. Primeiro, o Elias é muito pertinente nos comentários dele, né? Ele veio aqui para a abertura, é um fulião caruaruense de mão cheia e fala com muita propriedade de tudo isso. Primeiro, em relação à situação do planejamento, né? Eu acho que tudo que tem planejamento, Tony e André, dificilmente dá errado, tá? A gente viu aí uma situação de uma contratação de uma empresa para fazer a montagem, uma empresa que até então ilustre e desconhecida do nosso município, tá? Eu particularmente não tenho conhecimento do know-how da empresa, esse é um ponto. O segundo ponto é em relação ao planejamento que poderia sim ter sido feito de modo organizado, de modo antecipado, de modo combinado e de modo avisado. Isso aí, obviamente, seria muito mais transparente se fosse dessa forma. O terceiro ponto é a gente saber que o coração do São João de Caruaru, que é o pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga, ele já tem uma limitação considerável, tá? Ao decorrer dos anos que se passam, qual é a tendência, Tony? É que a festa fique cada vez maior, que o número de
de foliões sejam cada vez maior, não regredir, tá? E a gente sabe das limitações que tem. Então, quanto mais espaço tiver no pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga, obviamente vai dar uma comodidade, um conforto, uma tranquilidade maior para as pessoas que querem brincar de modo eficiente o São João de Caruaru, tá? Então, colocar um polo estratégico que envolve tanta gente no fuzuê da festa, obviamente não foi uma decisão acertada do Poder Executivo Municipal, tá? E o Elias fala um ponto muito interessante, que aí você tem que entender quais são os públicos do São João de Caruaru, né, Tony? Tem aquela família que não quer ir pro alvoroço, né, como diz o ditado, que é apenas ali com sua criança, né, com seus idosos, né, fazer aquele giro pela nossa estação ferroviária e dali voltar, né, dali do mercado voltar, não quer entrar na agonia, né, no ruge-ruge, como diz o ditado da festa. Então você tem que pensar o São João de Caruaru nos inúmeros polos que tem, tá? Ele falou aí a situação de tirar o movimento em relação à estação. Concordo. Eu faço um comparativo até em relação também ao próprio Alto do Moura, que a turma que comercializa barro, que faz sua situação também de almoço, de caldinho, que ficam na parte mais embaixo do Alto do Moura, reclamaram também porque fica só aquela área central da Rua Mestre Vitalino com movimentação, né? Não tem nada que vá dar um up, dar um plus naquela questão que dá a rua de baixo de acesso ao Alto do Moura. Então, veja, é você pensar o São João, né? Tempo teve para ser organizado isso, mas reitero, no final do evento a gente faz uma análise mais crítica e mais ponderada em relação a isso. Eu observo também que faltou até comunicação em relação às forças de segurança no nosso município, tá? A MTTC faltou organizar melhor a sua coordenação no que diz respeito às viaturas, no que diz respeito aos horários, no que diz respeito à logística de combinar com os outros órgãos de segurança. Ficou muito claro, inclusive áudios foram vazados nos grupos de WhatsApp de coordenadores das ações reclamando da falta de atenção de quem comanda a MTTC em relação aos profissionais. Então é uma soma de fatores que não deveria ocorrer na abertura, né? Isso, infelizmente, dificulta a situação. Mas, reitero mais uma vez, André e Tony, nada é mais bonito, nada é mais interessante do que a energia, do que a destreza do folião caruaruense em relação à situação do São João de Caruaru. Foram 2 anos penando, né, sem nada, e é gratificante ver as pessoas animadas e, obviamente, reconhecendo a energia da história, da tradição de São João, que independe de qualquer gestão ou de qualquer gestor que esteja à frente da Prefeitura de Caruaru. Rafi, muito obrigado mais uma vez aqui no Segundou. Vamos aguardar os desdobramentos dessa semana e até o sextou. Eu que agradeço, André e Tony. Um abraço a todos vocês. Até sexta-feira, se Deus quiser. Fechando mais uma vez a semana com chave de ouro. Boa semana a todos vocês e até mais. Obrigado, Rafi. Até sexta.